Alô Portugal, alô Brasil, esta é Connect TV Algarve. Muito bem, e vamos para o Distritalão, para a segunda fase. Agora sem a Rádio Foia, que levava o Distritalão para todo o lado. E para a segunda jornada também já não vamos ter a Rádio Foia. O Distritalão promete ser um fogo de artifício com os jogos para esta jornada. E então temos no sexteto de campeão Odiastre Lagoa, Quarteirense Silves, Futebol Clube Ferreiras Esperança de Lagos. E para o sexteto de manutenção, Colatrense 11 Esperanças, Portimonense Carvoeiro United, Padernense Lusitano. Soromenho. Bom, Emílio, é aqui em off, não tivemos possibilidades de falar nisto, mas vou dar-vos aqui uma notícia em primeira mão. Acho que a Connect TV em primeira mão vai dar também uma notícia a todas, ou a maior parte dos algarvios, e é uma boa notícia. É uma boa notícia que tenho informações de que a Rádio Foia voltou atrás na sua decisão e que vai assegurar o campeonato da primeira divisão distrital até ao final da época. É uma notícia da última hora, foi nos últimos minutos antes de começarmos a gravar, através aqui de um contacto que tive de última hora, de alguém que me mandou uma mensagem, que tinha havido uma reunião de última hora entre... E aqui faço também uma vénia, se realmente foi assim como me contaram, em que alguém da Associação de Futebol do Algarve, preocupado com toda esta situação e com a divulgação que a Rádio Foia há muitos, mas muitos anos tem vindo a dar e a cobertura que tem vindo a dar este campeonato distrital, não só da primeira, na sua totalidade, mas em também acompanhando, e nem que seja nos resultados, e mesmo em alguns jogos da segunda divisão, acabava por ser uma perda imensa que tínhamos aqui e uma lacuna difícil de preencher. E então acho que a Associação de Futebol do Algarve meteu-se em campo, tentou falar e tentou chegar à conversa com alguém da direção da Rádio Foia e que, através de alguém da Rádio Foia, e aqui temos que fazer aqui uma grande vénia também aos seus responsáveis. O Moreira tem sido uma pessoa que desde o início tem sido o chefe da divisão da Rádio Foia, do chefe da divisão de desporto. Ele tem feito um trabalho notável, há muitos anos que ele tem feito um trabalho notável, e acho que é uma grande notícia depois da divulgação nas redes sociais de que realmente a Rádio Foia iria acabar com os relatos do Distrital e com as coberturas do Distrital. A ver esta notícia minutos antes da gente começar a gravar deixou-me muito satisfeito e fico muito contente também de sermos nós, Connect TV, a dar em primeira mão esta notícia. Portanto, uma vénia grande à Rádio Foia, que teve capacidade de se reorganizar e de assegurar, pelo menos até ao final da época, todas estas transmissões que faziam. A Associação de Futebol do Algarve, que se meteu em campo e conseguiu, de alguma forma, através do diálogo, sabendo e dando a importância que a Rádio Foia tem neste desporto, chegar aqui a um acordo. E todos os locutores e todas as pessoas que ficam em estúdio, o Moreira, todo este conjunto de pessoas, de uma forma, eu não digo eles... praticamente, se calhar, o que lhes conseguem pagar é para a deslocação. Eu não acredito que haja alguém que consiga ganhar algum dinheiro disto. Portanto, o dinheiro que lhes dá praticamente é para eles não terem despesa, é por gosto, é por amor ao futebol, e fazem uma falta enorme. Eu lembro quando tinha 17 ou 18 anos, jogar no Distrital, mesmo na terceira divisão, e já a Rádio Foia fazia estas coberturas, era uma alegria para toda a gente. Os meus pais ficavam em casa, os meus amigos ficavam em casa, ouviam. Portanto, perdermos era uma perda incrível para o futebol. Portanto, Rádio Foia está de volta. Emílio, não consegui dizer em off porque também a informação foi mesmo em cima, mas asseguramos aqui em primeira mão, esperamos que quem realmente me dê esta notícia, que eu acho que é uma pessoa extremamente credível e está lá dentro, tenha contado tudo em primeira mão também. Ainda bem. Agora vamos prosseguir então com os jogos. Agora com a Rádio Foia já a transmitir. Pois, como já estava aqui a apanhar a minha cábula também, porque temos de ficar aqui com estas cábulas, porque acaba por ser muita coisa. Portanto, temos aqui vários jogos interessantíssimos. A fase de apuramento de campeão, se bem que vamos voltar aqui à velha questão, que é, daqui a quantos jogos é que vamos ter o Lagoa campeão? Só que é mais 2 jogos, 3 jogos? A situação pode ficar muito mais perto, caso o Lagoa, que vai jogar agora, é o Odiache, vai ao Campo das Eiras, calha a ganhar... a distância ainda fica maior, o número de pontos em disputa cada vez é mais pequeno
Epá, e animicamente, a juntar aos que já têm, se somar mais 3, acaba por ser uma coisa complicada. Agora, vejamos a coisa no reverso da medalha. É uma das únicas derrotas que o Lagoa tem é no Campo das Eiras contra o Dias. Portanto, a única vez que o Lagoa foi lá este ano, perdeu. Portanto, das 2 vezes que perdeu, uma das vezes foi nas Eiras. Portanto, é um campo extremamente complicado. Aliás, e foi aí que o Lagoa começou teve a ali uma carburar, digamos derrapagemzinha. assim. Sim, teve ali uma quebrazinha. Pronto, depois ali com a qualidade do plantel e com a qualidade também da sua equipa técnica conseguiram dar a volta e até se cimentaram e até acabaram por aumentar a distância, mas acabaram por tiveram um resultado menos positivo. E isto também é um tónico muito forte para a equipa que vão defrontar. Portanto, vamos ver o que acontece. Um jogo brutal, um jogo ao rubro. O Adiash aqui com uma cartada decisiva, não só para travar o líder e para tentar se aproximar, mas para também de alguma forma se posicionar ali naqueles lugares que dão acesso à Taça de Portugal. Depois, anda aqui à procura do Silves, Corteirense Silves. O Luís Coelho, que a semana passada tinha estado cá e tinha dito que a equipa que lhe tinha dado mais trabalho e que mais tinha custado, uma das equipas tinha sido o Corteirense SAD, e no jogo em casa, no jogo fora, tiveram até alguma sorte, né? E isto é a interpretação do próprio Luís na semana passada, vai voltar até num jogo extremamente complicado. O Corteirense SAD em casa é para uma equipa muito competente. Eles vêm de um resultado menos positivo em Lagos, apanhando aqui um Silves que está à procura de pontos e que também não pode ficar para trás. Portanto, qualquer ponto que perca aqui, qualquer empate que tenha, pode perder aqui pontos, e que são pontos preciosos nesta altura que vão escasseando os jogos, para se aproximar do líder, se acalentar ainda alguma esperança e para consolidar ali uma posição nos 2 primeiros para a Taça de Portugal. E depois, acabo com o Ferreira Esperança de Lagos. O Esperança com uma mudança de treinador, um resultado positivo. O Esperança que vai apanhar aqui um Ferreiras que tem uma nuance este jogo. E qual é a nuance? Na quarta-feira a seguir, final da Taça do Algarve. E então pode haver já aqui, na minha opinião, o Ferreiras vai jogar as cartadas todas na Taça do Algarve. Dificilmente vai conseguir chegar lá, dificilmente vai conseguir chegar à Taça de Portugal. Onde é que vão apostar tudo? Vão apostar tudo final da Taça do Algarve. Final da Taça do Algarve, 4 dias depois, podem retirar a carne do assador neste jogo, portanto, pode haver aqui uma missão menos impossível para esta equipa do Lagos, mais facilitada por a aposta da equipa do Ferreiras, não ser para este jogo, mas para o jogo que vem na quarta-feira a seguir. Portanto, até porque a permanência está assegurada. Exatamente, a permanência está completamente assegurada e pronto, e agora vamos ver. Portanto, 3 jogaços, vamos ver o que é que vai acontecer, mas 3 jogaços. Passamos então para a fase de manutenção. Fase de manutenção com o Latrense, que está a estar aqui uma recuperação, vem de um bom resultado, está ali a querer, o Miguel estabilizou a equipa tem produzido bons resultados e boas exibições, vai receber o vizinho de Altorrodes. Portanto, derby, mais um derby da capital, 2 equipas conhecidas, 2 treinadores conhecidos, jogadores que se conhecem, adeptos de um lado e do outro, e quem vai ganhar é o futebol de certeza absoluta. Portanto, uma competitividade enorme, um derby da cidade de Faro. Depois, Portimonense Carvoeiro, o Carvoeiro que já fez um bom resultado na fase regular em Portimão, num Portimonense que começa a ficar ali um bocado sufocado e tem que ir à procura de pontos. Mas um Portimonense que nunca perdeu a sua identidade. O Mário trabalha muito bem, tem uma equipa muito jovem, com muita qualidade, vai jogar em casa, vai querer ganhar. O Carvoeiro não tem nada a perder, amigos. Vai jogar o jogo pelo jogo, de certeza absoluta. Não vai à procura de um pontinho, porque o pontinho não lhe serve para nada, nesta altura. Então o que é que acontece? Vai jogar pelo prazer, vai jogar o jogo, pela honra, vai discutir o resultado. Quem é que vai ganhar com isto? O espetáculo, de certeza absoluta. Depois acabamos com o Padernense Lusitano. O Padernense ali em casa tem estabilizado, tem uma equipinha muito jeitosa, gosto muito. Neste Lusitano, que é aquela equipazita que defende muito bem, nos esquemas táticos e na transição tem muita qualidade, tem algum déficit ofensivo, mas depois nos esquemas táticos tem ali 3 ou 4 jogadores, isso aqui é uma qualidade incrível. Não vamos falar já do Nuno, que é praticamente todos os jogos arranja um livrinho à entrada da área, mete na área e que o Nuno resolve. Né? Isto pode estar muito a mal, mas ele resolve. Né? Portanto, 6 jogos, como deve ser, estamos na altura das decisões,
é meter a carne toda no assador, acha só ali um bocadinho das Ferreiras que se calhar vai poupar e temos aqui 6 jogos super intensos com 2 equipas à procura de grandes espetáculos. Mais nada. Pagani, como é que está a ver esta segunda jornada do Distritalão? Eu vou falar muito pouco porque o seu Tony fez um resumo maravilhoso, seja da subida, seja da descida. Eu vou falar da subida o seguinte, tenho que dar os parabéns ao meu mister que trabalhou comigo, o Senna, pelo Odiache, está fazendo um grande campeonato. O Lagoa também com o Roberto, o Mr. Roberto tem feito um campeonato que eu acredito que ele vai subir divisão. Tá certo, ele vai jogar num campo difícil, contra uma equipe boa, muito boa, mas ele leva uma vantagem. Ele pode jogar pelo empate ou pela vitória. Se ele estiver vendo que o jogo está muito complicado para o lado dele, ele pode segurar um empate que ele sai ali mais ou menos, né, com um ponto que vai somar muito pela sua subida. Mas são muitos pontos que ele está na frente, né? E é uma equipe competente, O Silves também, para mim, tem feito um belo campeonato, né? Um campeonato que eu acredito que o Silves, nesse ponto, ele não vai deixar de escapar essa oportunidade de subir mais na sua tabela. Ele está vendo ali a diferença entre ele e o Odiache é muito pouco, né? Tem um jogo difícil? Tem. O Quarteirense tem boa equipe? Tem, sim, senhor. Tem uma direção organizada? Tem. Mas futebol, sabe como é que é, né? Eu achava que o Quarteirense hoje estaria disputando também lá em cima, e não está, por algum motivo. Aquilo que eu falei com vocês, muitas vezes a gente programa uma época para a gente estar lá em cima e muitas vezes a bola não entra, né? Apesar de jogar bem. O Lagos e o Ferreiras, principalmente o Lagos e o Ferreira, logicamente deixa aquele ponto, aquele gostinho de decepção, né? Todo mundo achava que seja o Lagoa, seja o Lagos, seja o Ferreiras, agora estariam tudo ali junto, né? E o campeonato pegando fogo. Isso eu falei aqui no programa, isso que eu pensava nisso, né? Mas, infelizmente, por algum motivo também, seja o Lagos, seja o Ferreiras, não estão conseguindo fazer a época que eles pensavam, né? Mas são sempre equipes difíceis, equipes experientes nesse campeonato, e que eu acredito que o campeonato possa melhorar. De repente, o Odiache ganhando o Lagoa, aí volta tudo uma situação que todo mundo vai querer também atacar o primeiro lugar, né? Esse é meu comentário, e espero que esses jogos, como o senhor Tony falou, sejam jogos fabulosos e que a massa associativa saia satisfeita de cada estádio que eles foram. Ora, aí está. E, Pagani, vamos então para o CP e para a última jornada da fase regular, com as equipas algarvias com o futuro já definido. O Moncabé, já preocupado com outros compromissos, vai a Évora defrontar o Juventude, que precisa de vencer e rezar. O Loutano vai visitar o Fabril para definir a classificação, dado que tem a permanência assegurada. E para cumprir calendário, o Imortal vai visitar a União Sintrense. Rescaldo, Pagani. Olha, eu acho assim, que, como eu falei com vocês, o Juventude não esperava ele estar nessa posição que está hoje. Tem uma boa equipe, muito bem orientado pelo misto russiano. Apesar de a gente ter ganho lá, foi uma equipe que lutou e apresentou várias alternativas para a vitória. O Loletano também apresentou, fez um belíssimo jogo, e tá difícil para eles, né? Eu acho que o Vasco da Gama e o Serpa, se o Serpa, que eu não sei se vocês já repararam, o Serpa no ano passado, ele conseguiu a sua manutenção, foi o quê? Nos últimos jogos, né? E o Serpa entra nesse mesmo esquema aqui esse ano também. O Serpa tem muito mais condições de ficar, mas futebol é futebol, não é? Então, eu acho que o Vasco da Gama tem muito mais condições do que o Juventude, né? Os dois primeiros, acho que foram, parabéns para os dois, fizeram muito bom campeonato, não tenho nada que falar. Gostei da equipe do Lusitano, o Mr. Nível é uma pessoa muito responsável, conseguiu fazer que os jogadores experientes e os mais novos conseguissem fazer um coletivo e um conjunto muito lutador, muito ambicioso, e isso é importante, né? O Barreirense também vem uma surpresa para todos nós. Para todos nós, o Barreirense é uma surpresa,
né? Joga num campo sintético, não começou muito bem, mas a partir daí tem um excelente também treinador e me surpreendeu. O Sintrense, eu queria falar do Sintrense. O Sintrense começou muito bem, onde tinha um investidor. Desde que o investidor saiu, não sei qual motivo, e não nos interessa, né? O Sintrense caiu muito nessa situação. Porque o Sintrense que eu joguei aqui em Lolé tinha todas as condições de estar brigando com Moncarapaz e Vitória de Setúbal pela subida, se eles continuassem na mesma rota de jogadores. Saíram muitos jogadores, né? O Felipe Moreira também acaba saindo também, né, da equipe, né? Sim. E isso é uma situação difícil. O Elvas, Emílio, gostei imenso quando eu joguei lá. Me parece que a direção também se uniu ao investidor, estão fazendo uma SAD, contrataram muitos jogadores de qualidade, né? Nós empatamos 1-1 lá, mas foi um jogo muito difícil, e onde eles falam abertamente que o objetivo deles é a subida para a terceira liga. Então você está vendo que esse clube, o Elvas, vai querer no ano que vem apostar bem para que ele possa subir. Isso é bom para o campeonato. O campeonato fica mais competitivo. Eles tiveram uma época muito regular, tiveram muitos jogos sem perder, muito regular. E se reforçaram bem. Foi a equipe que mais se reforçou, foram eles, né? O Fabril, com o Tony, um treinador experiente, um treinador que sabe a qualidade dos seus jogadores, sabe onde pode chegar, conseguiu a manutenção também, né? E é uma equipe que eu acredito que no ano que vem pode fazer uma surpresa, né? Se o Tony ficar ali, a não ser que ele pegue um outro profissional também que consiga realizar um belo campeonato. Uma equipe que me decepcionou muito, eu sou sincero, foi o Real. O Real foi uma equipe que eu nunca esperava que eles iam cair tanto nessa situação. E quando nós fomos jogar lá, eles já estavam mesmo com a ideia que não iam conseguir mesmo escapar, né, da descida. O Oriental também me deixa aqui um amargo na boca, porque o Oriental sempre fez muito boas equipes. Não quer dizer que esse ano não tenha feito, fez sim, mas não tiveram o sabor da vitória mais do que o sabor da derrota, que infelizmente fizeram com que esse clube tão tradicional em Portugal caísse de divisão, mas espero que todos eles possam se erguer na Distrital e voltar também para o Campeonato de Portugal, né? E o Loletano vai ficar no quarto posto? O Loletano, a ideia do Loletano, e eu falo com você o seguinte, a ideia do Loletano é a gente ficar num posto mais acima que a gente possa, né? E se for ver bem aqui, nós estamos... o que a gente pode ficar 3 pontos no terceiro lugar com o mesmo ponto do Lusitano se ele perder, não é verdade? Se conseguir isso, vai ser muito bom para nós. Mas o importante é o Loletano compreender que fez um bom campeonato, mas também tem que compreender que não conseguimos nossos objetivos, que era nos classificar. Então nós temos que ser responsáveis. Fizemos um bom campeonato, sim, mas não foi suficiente. Então a gente tem que se reunir, debater bastante e tentar para o ano que vem fazer muito melhor que nós fizemos hoje. Mas quero agradecer aqui a dedicação do plantel, a vontade. Quando falo plantel, os treinadores, todo mundo, a comissão técnica, o massagista, os roupeiros, o médico, os fisioterapeutas, espetacular. Mas só que você sabe muito bem disso. Um clube só cresce e aparece quando ele vai subir em divisão. E espero que isso aconteça com o Loletano o mais rápido possível. E, Pagani, antes de passar ao Cerumenho, quais são as hipóteses do Moncarapachense na segunda fase? Olha, é importante nós entendermos o seguinte, as pessoas falam muito do Vitória de Setúbal, e por incrível que pareça, eu gostei muito mais do Moncarapachense. Uma equipe aguerrida, uma equipe que vem mesclar jogadores experientes com jogadores mais novos, tem uma boa defesa, uma boa postura, tem um muito bom treinador, o seu Bizarro, entendeu? Então não é surpresa para mim o Moncarapaz fazer um belíssima essa segunda parte para subida. E se a gente não falha a memória, o Moncarapaz já subiu para a terceira liga. Então ele tem essa experiência também, né? E acredito que não só a equipe como a direção também tem esse pensamento de subir. Logicamente, qualquer equipe que se classifica tem que pensar em subir, não é? Eu gostei imenso do Moncarapachense, imenso mesmo. Muito bem. Cerumenho, última jornada do CP.
Não me vou alongar muito, né? Depois destes comentários tão pormenorizados do Pagani, que no homem do campo e que correu os estádios todos e conhece bem em profundidade praticamente os ponteiros todos e os treinadores e os campos todos, não é fácil agora acrescentar mais alguma coisa ao que o Pagani disse. Só que 2 ou 3 ressalvas. Que era, uma primeira, como falava ainda há bocado das Ferreiras, relativamente ao jogo da taça, aqui, como já está decidido, o Moncarapaz provavelmente vai tirar a carne do assador também para poder apresentar a melhor equipa no jogo da final da Taça do Algarve, que é mais um troféu, e é sempre um troféu acessível. Portanto, de alguma forma pode condicionar aqui, pode jogar com alguns miúdos da equipa B, pode jogar alguns jogadores menos utilizados, pode ver alguns jogadores para a próxima fase que tenham sido menos utilizados, para ver se o que é que tem ali e se estão em condições e se realmente são tão fortes como esperam, e a situação de jogo é sempre diferente da situação de treino, portanto poderá aqui de alguma forma condicionar. Depois, ver até que ponto é que esta equipa do Loutano consegue consolidar esta sequência de vitórias que tem vindo a fazer. Era importante continuar a ganhar, isto acaba por dar um bom repto para o final da época e um bom repto também para o início. Às vezes começa-se a ganhar na época a seguir com vitórias e com plantel consolidado da época anterior. Depois, pensar também um bocadinho nisto estava a dizer, mas em relação ao Imortal, que é o Imortal, e já disse isto aqui várias vezes, e foi aquilo que também me foi transmitido, é um dos grandes objetivos do Leandro ir para o Imortal, nesta fase com o Imortal praticamente descido, era tentar ver o que é que interessava para o próximo ano em relação aos jogadores para fazer um plantel realmente muito forte para atacar a subida de divisão no próximo ano. E é isso, portanto, é mais um jogo, é mais uma possibilidade do seu treinador testar aqui um conjunto de jogadores para ver quem é que realmente interessa para a próxima época. Portanto, a prova, a montra é um campeonato de Portugal, e se realmente se forem jogadores que têm a qualidade e que se conseguem aqui dar boa conta de si, obrigatoriamente serão reforços a quererem continuar na equipa do Imortal para o próximo ano para atacar a possível subida de divisão ao distrital. Acabo só dizendo, e ainda há bocado o Pagani falava no Tony Pereira, um treinador que foi meu treinador no Silves na terceira divisão, e também um bocadinho dessa opinião, que é o Tony este ano entra aqui provavelmente já no decorrer da época com algumas promessas, mas o Tony quando entra não é para brincar. Portanto, o Tony ao entrar, se calhar tem garantias que este ano consegue fidelizar e manter a equipa na primeira divisão, mas ele a ficar para o próximo ano, obrigatoriamente aquilo tem que haver ali mais qualquer coisa. Portanto, a equipa que o Tony tiver para o próximo ano, se ele começar de início, tem que apostar e tem que ter um voo mais alto, com uma linha de pensamento muito superior, senão aquilo que é conhecido do Mr. Tony Pereira, ele vai fora. Só isso. Acho que em relação ao que o Pagani disse, acrescenta muito pouco, mas o conhecimento realmente está ali. É uma pessoa que dentro deste campeonato tem um conhecimento profundíssimo e fez um relato perfeito. Muito bem. Pagani, vamos para a Primeira Liga e para o Farense. O Farense perdeu por 2-1 na visita ao Arouca, festejou os 114 anos de existência, mas com 9 jogos consecutivos sem vencer e está a 4 pontos, tanto do 8º lugar como da zona do play-off. Como é que está a ver isto, Pagani? Em primeiro lugar, já dei os parabéns, mas volto aos parabéns pelo aniversário do Farense, um clube maravilhoso, um clube tradicional em Portugal, um clube que está na primeira divisão, espero, já falei isso com o presidente, já falei com o Balela, com o Zé Luiz, que é um clube que tem que se manter na primeira divisão, tem um treinador muito experiente, né, o seu José Mota, e acredito que eles vão ficar na primeira divisão. Lógico que a primeira divisão é uma competição mais difícil, mais complicada, né? Você, quando perde um jogo, você empata outro, já é um sinal que algo tem que mudar. Mas, queira ou não queira, preocupa muito mais o Portimonense do que o Farense, mas o Farense tem que voltar às vitórias. O Farense tem que, pelo menos, ter mais alguns pontos para que possa conseguir consolidar seu objetivo principal, que é a manutenção da primeira divisão. E tem tudo para isso, né? A direção do Farense está dando muitas condições. O Farense já provou como equipe que pode ficar na primeira divisão, já fez bons resultados e torço para isso. Muito bem. E Soruenho, Farense, 27ª jornada.
Tínhamos previsto um jogo extremamente difícil. Este Arouca, para mim, eu vinha dizendo, e na semana que antecedeu este jogo, tivemos a possibilidade de comentar aqui e para ver quais as dificuldades que o Farense poderia ter nesta equipa do Arouca, que eu considero uma das boas equipas, provavelmente uma das equipas revelação. Não só a nível coletivo, porque é uma equipa que realmente joga bem, mas depois, quando a nível coletivo as coisas resultam, acaba por aparecerem algumas individualidades, pelo menos para o espectador normal, de qual eu me considero, especialmente ligado a esta Primeira Liga, aparecem 4 ou 5 ou 6 nomes que fizeram um campeonato completamente fabuloso. Estou-me a lembrar aqui do Mujica, que leva não sei quantos golos, um ponta de lança extremamente chato, um jogador que praticamente ninguém conhecia e acaba por dar muito trabalho, e ser um dos jogadores de revelação. Daquilo que joga atrás dele, o Sila, também um excelente jogador, o Cristo, o guarda-redes, que se falou em altura que poderia reforçar até uma das equipas dos grandes. Estou-me a lembrar daquele defesa central, o Galovic. Tem uma equipa com 7 ou 8 jogadores que acabam por se evidenciar e terem um mercado imenso, com possibilidade de efetuar uma ou várias vendas com valores completamente anormais para uma equipa desta dimensão, que com um coletivo forte acabam por aparecer e se identificar e individualmente se promoverem e aparecerem num campeonato português que muitas das vezes é difícil, aparecendo numa equipa pequena, terem um protagonismo que este conjunto de 5 ou 6 jogadores acabaram por ter. Portanto, um plantel praticamente desconhecido do público em geral, e aqui me identifico também, que num coletivo muito forte acaba por aparecerem estes jogadores em que tiveram um protagonismo enorme e que têm um mercado enorme provavelmente no final do campeonato. Estatisticamente, vendo uma primeira parte em que a equipa do Arouca ainda foi superior, tem estatisticamente dados muito superiores, uma segunda parte em que há ali uma ligeira recuperação da equipa do Farense no ascendente em relativamente ao jogo, mas parece que o jogo teve sempre controlado da equipa do Arouca e depois com a expulsão já na parte final do jogador da equipa do Farense, então foi o ponto final. Portanto, mais uma derrota, nós algarvios um bocadinho preocupados, tal também como o Pagani, mais preocupado com o Portimonense do que a equipa do Farense, porque há aqui ainda uma pequenina almofada nestes 6 ou 7 jogos que faltam, mas alguma preocupação também nesta equipa do Farense, não só pela esta sequência negativa, mas também pelo aproximar dos lugares de baixo. E, Saramanho, antes de terminarmos, vamos para o Portimonense então. E o Portimonense somou nova derrota, desta vez por 5-3 frente ao Braga, e são 8 jogos sem vencer e está a 2 pontos da despromoção e a 3 pontos da salvação. Emílio, olha, nestes anos todos de futebol há muitas expressões que nos ficam. E uma das expressões que eu me lembro de ouvir vários treinadores dizerem, tanto como jogador e depois até como adjunto, e mesmo no meu trajeto e depois como treinador principal, que é: uma equipa que marca 3 golos nunca pode perder. Nunca pode perder. Uma equipa que marca 3 golos em casa nunca pode perder. O Portimonense a marcar 3 golos, independentemente de ser com qualquer adversário, a marcar 3 golos em casa nunca pode perder. Pronto, marcou 3, acaba por sofrer 5... muita fragilidade defensiva, continua a haver muitos erros individuais da parte de alguns jogadores, coisas de jogadores que até têm mercado, que têm uma cotação grande do mercado, mas que depois acabam por ter momentos de desconcentração, momentos, que há ali umas brancas, uma paragem de cérebro autêntica que fazem situações completamente, são impensáveis de nível de jogadores amadores. Um jogador amador com alguma qualidade e com um nível de concentração elevado, muito poucas vezes acabam por cometer alguns destes erros que acabam. E estes são erros que se pagam caro, né? Com uma equipa com muita qualidade coletiva individual, habituada a jogar a Liga dos Campeões, habituada a jogar competições europeias com equipas extremamente fortes. E não se esqueçam que esta equipa do Braga este ano já defrontou o Real Madrid, portanto, patamares completamente diferentes, portanto, com andamentos completamente diferentes, com experiências completamente diferentes. Pronto, pois é assim, praticamente contra o jogo e numa equipa que precisa de pontuar, aos 5 minutos já está a perder 1-0, consegue recuperar, temos ali 5, 10 minutos, 15 minutos de um Portimonense muito forte, acaba por marcar num penalti, pronto, ali naquele penalti bem cavado e não sei o quê, tem ali 4 ou 5 lances que até pode marcar e meter-se em vantagem, e depois de um lance do nada outra vez acaba 2-1 e 3-1 e andamos nisto, né? Portanto, e depois o Portimonense não tem nada para perder, vai à procura do resultado, acaba a ter que marcar 1 ou 2 golos,
mas sabe a pouco sempre. Sabe a pouco, e acabo por... Eu, que às vezes sou um bocado crítico em relação a algumas coisas do Paulo Sérgio, acabo por lhe dar razão em praticamente tudo aquilo que ele diz nas conferências de imprensa, que é como é que se pode ganhar um jogo quando há em cada jogo uma sucessão de erros individuais completamente infantis é que tentam tudo a perder. Portanto, eles a nível de organização defensiva até são uma equipa, quando estão concentrados acabam por estar bem, e vemos, por exemplo, pelo jogo do Benfica em que tiveram 60 ou 65 ou 70 minutos em que praticamente não consideram uma oportunidade de golo ao Benfica, e depois em 3 minutos ou em 4 minutos acabaram por sofrer não sei quantos golos. Portanto, há aqui um déficit de qualquer coisa que, eu não conheço bem os jogadores, eu não treino com os jogadores, portanto só quem está lá é que pode identificar o problema, provavelmente sem grandes soluções porque continuam a jogar os mesmos. Agora é que sucessivamente, jogo após jogo, estas situações se acumulam e acabam por dar vantagem à equipa adversária muitas das vezes. Não digo por falta de mérito, porque quem marca um gol, quem ganha tem sempre mérito, mas muitas das vezes também por demérito, são autênticas ofertas aquilo que se tem visto jornada após jornada, que muitas das vezes deixam que até é um bocadinho aqui um contrassenso, que é, e desde o início que digo que esta equipa do Portimonense tem um déficit ofensivo muito, muito grande. E se formos ver bem, já mudaram não sei quantas vezes de avançados, há um avançado ou outro que marca gols, provavelmente o melhor marcador da equipa deve ser até provavelmente o Carlinhos ou algum dos defesas, o Padrão ou qualquer outro. Portanto, temos um déficit ofensivo muito, muito, muito grande. Mas e depois acaba por, em todos os jogos, há brindes e há ofertas que, pronto, quando se marca pouco, quando se tem pouca qualidade ofensiva e quando jogo após jogo cometemos erros destes, o que é que acontece? Acontece uma sucessão enorme de derrotas e acontece uma posição extremamente dolorosa neste momento. Se eu disse antes do jogo com o Estoril, que o jogo com o Estoril era muito importante não só ganhar na Boleira, mas também não perder, o próximo jogo com o Chaves, o Portimonense com uma derrota no Chaves consegue praticamente hipotecar grande parte da época, sabendo de antemão que é na outra ponta do país, com uma deslocação enorme, com estágios, com um clima que não sabe o que é que vamos apanhar, com uma equipa super motivada que está a ver aqui um balão de oxigênio num jogo em casa em que vai apostar tudo. Portanto, temos de ter um grande Portimonense para ir fazer lá um grande resultado para tentar dizer: nós queremos manter-nos no escalão principal do futebol português. Porque se não acontecer uma derrota em Chaves, eu acho que deita muito a perder. Naquilo que, na minha opinião, já está meio derrubado. Muito bem. Pagani, Portimonense, como é que está a ver o Portimonense? O Sr. Tony falou uma coisa interessantíssima. Uma equipe que quer permanecer na primeira divisão tem que compreender que não pode cometer os erros que o Portimonense está cometendo. Não vou aqui falar que só a defesa é culpada, é o conjunto, né? Psicologicamente, eu acho que alguns jogadores portimonenses estão afetados. Acredito pela experiência do Paulo Sérgio, ele vai conseguir motivar e ajudar que esses jogadores possam pensar que permanecer na primeira divisão é uma vitória não só para o clube, mas para a carreira deles também. É importante os jogadores compreenderem isso. E é importante também aparecer agora a mística que existe em Portimão também. A sua massa associativa vai ser importantíssima. Concordo, Sr. Tony, eles não podem perder em Chaves, eles têm que ganhar em Chaves. Não vai ser fácil? Nenhum jogo é fácil quando nós estamos nessa situação. Cada jogo é uma decisão complicada. Mas acredito na competência dos jogadores, na competência da sua comissão técnica. Agora, que eles têm que arregaçar a manga e falar que o senhor Manuel de Oliveira falava comigo, nós temos que colocar o nosso quê? Né? Nossa vida, tudo dentro do campo, né? Para que a gente possa o quê? Sair vitorioso. Então nós temos que entender, o campeonato é difícil, dificílimo, mas o Portimonense tem que jogar sua cartada final. Cada jogo é uma final para eles. Eles têm que estar bem fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Espero que o Portimonense possa dar a volta por cima. Esperamos todos. Meus amigos, não temos mais tempo, foi um ótimo programa. Agradeço a vossa presença. Esperamos que o programa também tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Vai ser de certeza. E nós voltamos para a semana.